Boa tarde, paz seja convosco. Estou chegando aqui mais cedo um pouco, né? Diz a palavra do Senhor, Senhor Jesus, enquanto é dia, quem caminha durante o dia não tropeça, né? Mas à noite está escura e pode tropeçar. Então, já que nós estamos tendo um pouquinho de problema, um pouquinho só, na visão, principalmente à noite, durante o dia também tá ruim, mas à noite tá pior ainda. Aí eu falei assim, não, eu tenho que arrumar, eu tenho que gravar esse áudio, esse culto antes de anoitecer. E hoje ainda a gente tem o culto, né, lá no templo, então vamos lá, né? Que no nome de Jesus, que você se renda ao Espírito Santo, que você se permita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito gostoso meditar na palavra de Deus, é muito bom mesmo. Estou parecendo um pouco cansada, mas é por causa, eu acredito que a ausência a ausência do óculos, então tá trazendo um cansaço aqui nessa região, assim, ó. Eu tô sentindo dores. Eu não sei se é porque eu tô esforçando muito as vistas, mas em nome de Jesus, né, isto vai acabar, em nome de Jesus. O capítulo de hoje é o capítulo 9. Nós estamos nesta campanha, buscando o Senhor, se alimentando da palavra de Deus, se renovando, se enchendo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele abre porta onde não tem parede, né? Quero ser bem calminha para mim poder poupar esta dor. Já tomei um remedinho que o médico passou, né? Para a gente poder estar aí, no nome de Jesus. Amém? O capítulo 9 vai dizer assim, o capítulo 9 é continuação do capítulo 8, que do capítulo 8 vai dizer assim para nós, cada um deve levar a sua própria cruz. E chegando a si a multidão, com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. O Senhor Jesus diz que essa geração ela é adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu não posso ter vergonha do Senhor Jesus e nem das suas palavras. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai, com os santos anjos. Quando o Senhor Jesus vier, ele também vai se vergonhar de nós. E aí, versículo 1 do capítulo 9, disse-lhe também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Então termina no capítulo 1 do versículo 9 o que Jesus estava falando no capítulo 8 do versículo 34 ao versículo 38. E nós damos continuidade à nossa leitura. Damos continuidade àquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Versículo 2, a transfiguração. E 6 dias depois do acontecimento, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhuma lavadeiro sobre
a terra os poderia branquear. Nenhuma lavadeira, nenhuma pessoa que lavasse roupa, foi tão branco as vestes de Jesus, que a palavra diz que nenhuma lavanderia, nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Você imagine isso. Não tem que boa, não tem nada que deixaria uma roupa tão branca como foi transfigurado as vestes de Jesus. Aleluia. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, um para ti, outro para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia. Pedro não sabia o que estava dizendo. Tem hora que a gente não sabe o que está dizendo, né? Pedro também fez isso. Ele não sabia o que ele estava dizendo, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. E ele ouviu. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles, né? Aí já sumiu Elias, já sumiu Moisés, só estava Jesus. Aí, e tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Por isso que nós estamos sabendo, porque só foi contado depois que Jesus ressuscitou. Amém? E aí, ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias vinha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser avitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, como dele está escrito. Jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutais com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Um espírito mudo. O demônio no corpo daquele menino deixava ele mudo, né? E este, onde quer que o apanhe, além de deixar a criança muda, aonde quer que ele apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Os demônios, na hora que viu ali o espírito de mudo que estava no corpo daquela menina, na hora que viu Jesus, é assim que acontece, né? Agitou com violência, caindo, endemoniado por terra. Envolvia-se espumando, e perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus não vira para o demônio que está no corpo do menino. Jesus vira para o pai do menino e pergunta para o pai do menino. Jesus não tem conversa com o demônio. Jesus só perguntou lá: quem são vocês? Nós somos legiões, porque somos muitos, no corpo daquele que não tinha ninguém com ele, né? Aí Jesus pergunta. Mas Jesus não gostava de conversar com o demônio, não. Os profetas de hoje,
gosta de ficar tirando farinha com o demônio. Jesus não gosta, não. Jesus perguntou para o pai do menino como aquilo se acontecia. Quanto tempo há que lhe sucedia isso? Quantas vezes, desde que época começou essa situação na vida de teu filho? E ele diz, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu puderes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. O demônio, tem demônio que age na enfermidade. E Jesus falou assim, espírito mudo e surdo. O demônio, como esse menino, não deixava ele falar e nem ouvir. Então, atrapalhava as cordas vocais, prendia as cordas vocais daquele menino e colocava um tampão no ouvido dele para ele não ouvir. Aí Jesus repreende, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Glória a Deus. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntou à parte, por que não podemos nós expulsar? Os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio do corpo desse menino. Aí Jesus disse para ele assim, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então tem coisa aí que não está saindo da sua vida, tem coisa que não sai da minha vida, é porque a casta de demônios, igreja, a situação que só resolve do jeito que Jesus está falando aqui, com jejum e oração, tá? Você tem que orar, tem que jejuar, né? Tem que entrar na presença de Deus mesmo, disposto a orar e jejuar bastante mesmo, porque senão não vai sair. E se está escrito aqui que há a caça de demônios, que há a situação que só resolve com jejum e oração, então faça um jejum em prol, não é que você vai mudar a mentalidade de Deus, o que Deus já decidiu, não. Porque vai ter coisa na sua vida que vai gastar, que vai exigir de você um tempo a sós com Deus, uma meditação, sabe? Uma renúncia da sua parte para você saber esperar, confiar e deleitar no Senhor. Próximo texto. O maior no reino dos céus. Cuidado, hein? Aqui nessa palavra aqui vai falar, às vezes você está querendo ser maior em tal lugar, no setor do seu trabalho. Glorifica a Deus no lugar que você está, não queira ser maior que todo mundo, porque Jesus vai ensinar isso aqui para mim e para você. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receava interrogá-lo. E chegando a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Jesus perguntou para ele, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Gente, Jesus sabe de tudo, né? Não adianta. Não pense eu, não pense você. Se nós estamos querendo aí ser alguma coisa aí, né, em oculto, né? Jesus está vendo todas as coisas. E ele está falando comigo, ele está falando com você. Aí eles estavam discutindo que um era maior, né? Dos 12, quem era o maior dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos ali, né? Eles aí discutindo, Jesus só assuntando, né? Aí Jesus ficou assuntando,
Chegou em casa, Jesus, espera lá, eu vou conversar com vocês agora. É tão maravilhoso, não é piada, né? Mas é tão gostoso quando a gente entende o cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus até para nessas pequenas questões do dia a dia que a gente tem, o Senhor cuida de nós, né? Então os discípulos estavam lá se achando, né? Que estava tipo estava conversando e Jesus não estava prestando atenção, gente. Jesus presta atenção no mínimo detalhe da minha vida e da sua vida. Que estáveis vós discutindo pelo caminho, bem que o Senhor Jesus já sabia que eles estavam discutindo, mas Jesus queria ouvir da boca deles. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, eita glória, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o quem me enviou. Glória a Deus. O próximo texto: quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe reproibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glória a Deus. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de atar forna e que fosse lançado no mar. Olha, cuidado, vamos ter muito cuidado com o nosso proceder nos caminhos do Senhor, aonde nós estamos trabalhando. Que se nós fazer tropeçar uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ou uma pessoa que pode ali amanhã ou depois aceitar o Senhor Jesus, mas por causa de uma atitude de um cristão, uma atitude minha, e não vir se converter, Jesus está dizendo assim, é melhor suicidar. E olha que suicídio na Bíblia é pecado. Olha para você ver a importância que Deus dá para nós sermos sincero, honesto em todo o nosso caminhar. Fazer como Abraão, andar na presença de Deus. E se a tua mão te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar na vida aleijada do que tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No inferno, o fogo nunca vai se apagar. Jesus disse isto. E os vermes nunca vai parar de comer você. E o fogo nunca vai se apagar. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mais uma vez, Jesus repete a mesma coisa. É melhor você entrar no céu, na vida eterna, aleijado, do que fazer as coisas erradas. Lembra de João Batista? João Batista, por pregar o evangelho, cortaram a cabeça de João Batista. Mas João Batista não negou a Cristo, não negou o evangelho. Estava correndo o risco de vida que for, mas permaneceu firme. E é isso que o Senhor quer. E hoje, nos dias de hoje, muitas vezes aqui no Brasil, a gente não corre tanto risco por pregar o evangelho. Mas nós temos que andar em novidade de vida, né? Não é verdade? Aleluia. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus
com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 3 vezes, no mesmo do capítulo 42 ao capítulo 48, Jesus repete 3 vezes: é melhor, é melhor, é melhor do que você ir para o inferno com os seus 2 olhos, é melhor você ir para o céu com um olho do que ir com os seus 2 olhos para o inferno, é melhor você arrancar os seus pés do que ir para... É melhor você entrar aleijado na vida do que você estar com os seus 2 pés e ir para o inferno. É melhor você, se a tua mão escandaliza, é melhor você arrancar ela. É isso que Jesus fala 3 vezes aqui no mesmo texto, no mesmo capítulo. E aí ele vai, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que adubareis? Tede sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Paz uns com os outros. E eu termino aqui o capítulo 9 desse dia de hoje, desta campanha. Serão 16 elos dessa campanha, porque o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. E hoje foi o capítulo 9. Está selado o capítulo 9. Você que está ouvindo esta mensagem, toma posse. Assenta no teu coração, pega a tua Bíblia, abre o capítulo 9, leia o capítulo 9, busca do Espírito Santo para que o Senhor fale ao teu coração e que você venha tomar posse da cura, do milagre, da restauração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. E nós dizemos graças a Deus. Amém?